Olá, eu sou Mariana Venâncio, sou produtora executiva e maquiadora e estou na TV Relacionamento. Olá, bom dia. Opa, bom dia não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do momento que você estiver conectado na TV Relacionamento, aqui no nosso programa Conexão a Mais. Hoje, uma entrevista muito especial, uma entrevista com o professor Duda. Exatamente, professor Duda. Aí, o professor Duda, ele vai nos dar algumas dicas aí sobre acessibilidade, arquitetura. E vamos ficar ligados, vai ser boa. Mas bacana. Aguinaldo, é um prazer estar aqui no seu programa aí maravilhoso, dando essa oportunidade para as pessoas. Antes de mais nada, quem está nos assistindo, eu sou uma pessoa média, sou um pouquinho forte, eu estou com uma camisa azul social, uma gravata toda listradinha, uma boina maravilhosa, só que é uma boina bege, olha que beleza. E sou um pouquinho gordo. E é o professor Duda que você vê nas outras audiodescrições no momentoinclusão.com.br. Todas as semanas, às quintas-feiras, hoje, já temos um programa novo lá no Momento Inclusão. Que legal, que legal. Depois vai passar o endereço. Claro, momentoinclusão.com.br. Opa, beleza. E muito em breve, quem sabe, aí já estamos ligando aí na Rede Brasil Televisão também. Olha que legal. Fazendo a parte de comentarista esportivo PCD. Que legal. Não tem, né? Não tem mesmo. Não tem. E é uma coisa, se você me permite, o mercado das pessoas com deficiência, você vê, né, Aguinaldo? Você tem um crescimento gigantesco de medalhas. E quando você pega esse ano, Olimpíadas, e as Paralimpíadas, é como se fosse Paralimpíadas, né? Eu não gosto nem desse nome Paralimpíadas, né? Porque você tem uma desenvoltura. Também não gosto da palavra superação. Eu digo a palavra diferenciação. Então você tem uma quantidade de atletas absolutamente diferenciados, adaptados com as maiores e melhores tecnologias assistivas, né, que estão sendo empregadas hoje, e eles trazem e aumentam o quadro de medalhas. Então, enquanto você tem um atleta, eu vou chamar de convencional, né, ele está lá em 13º, 14º ranking do Brasil, você tem o Brasil em 3º, 2º lugar nas chamadas Paralimpíadas. Aí vem o anunciante. O anunciante fala, mas eu não vou investir nisso. Aí vem aquela, só mostra aqueles que ganham, mas não mostra o dia a dia. Uma coisa interessante que não tem na televisão, Aguinaldo, são os equipamentos que estão por detrás, que levam aquele atleta a ter superação. Por exemplo, você pega um futebol de cegos. O que leva a pessoa, né, que ela realmente é cega, o que leva ela a jogar um futebol e você assiste, eles sequer se aproximam um do outro, né? Se for jogar aquela bola, eu ia derrubar meio mundo lá, né? Mas as pessoas dão aquele treinamento, onde as pessoas elas desenvolvem outros sentidos, que é incrível, né? Você está aí utilizando uma cadeira. Eu fiquei quase 1 ano e meio depois do meu acidente. É incrível como eu transformei, por exemplo, a minha perna esquerda. Hoje, você vê, ó, eu não uso até hoje, eu não uso meia, porque eu adoro andar de chinelo, porque eu gosto, a minha perna esquerda virou uma outra mão. Então qualquer coisa que cai no chão, eu pego, levanto, não me abaixo mais. Porque você era obrigado, né, a ter essa necessidade, e eu tinha a condição de ter mobilidade da perna esquerda e não da direita na época, então adaptei com mão. Então aí você vê os casos das pessoas com cegueira, as baixa audição, as leituras labiais, as interpretações de cores, e você vai vendo o quanto as pessoas que se dizem convencionais, elas são limitadas, né, Aguinaldo? Exatamente. Então não adianta falar, e eu sempre digo, costumo dizer, todos nós temos, todo ser humano, todo, absolutamente. Você em casa, atleta, que se acha 100% maravilhoso, você tem uma deficiência, eu tenho certeza disso. E a maior de todas é a idade, né, Aguinaldo? Quando a idade chega, já era. Aí você vai perdendo audição, perdendo visão e vai fazendo isso. Com certeza, com certeza. O senhor sabe, o senhor estava falando aí da... O senhor não, pode me chamar de você. Se você senta mais também, mas pode me chamar de você. Tá bom. Você sabe que você estava falando das deficiências, né? Tem uma deficiência não, tem um caso que as pessoas não estão dando a mínima. Quando acordarem,
para dar apoio, para dar condições, ouvir, pelo menos, vai ver que, olha, o mundo dessas pessoas que eu vou citar agora vão ser outros. Estou falando dos políticos. Sim. Né? Político nenhum conhece deficiente. Não. Né? Não, e outra coisa, querem apadrinhá-los trocando por votos. Me desculpa a franqueza. Antes da eleição. Aí todo mundo como é que a gente. Ele é o político das mãezinhas de terra, ele adora das crianças com Down, antes da visão. Mas aí você tem uma coisa interessante, na educação, 96,8% não tem escola com sala multifuncional para ensinar. Então pega a criança, quer fazer o politicamente ou democraticamente correto, né? Coloca a criança dentro da sala. Agora alguns políticos também, pelo desconhecimento e mau assessoramento, querem que os pais acompanhem a aula. Gente, isso vai gerar ruído. Exatamente. Vai gerar ruído em outras crianças que estão lá. Ou seja, é um sistema caótico, né? Que se cria um caos, onde você tem educadores. Aliás, nisso a minha esposa ela é especialista em ensinar pessoas com deficiências cognitivas. Né? E que é o que mais enfrenta, porque a pessoa com deficiência física, tudo bem, você vai lá, tem uma rampinha, um acesso, um banheiro, não estou desmerecendo no caso a sua deficiência, mas a deficiência cognitiva, ela gera um tratamento diferenciado. Então tem que ter uma abordagem lúdica, uma abordagem de conhecimento diferenciada, uma abordagem terapêutica, que você pega o professor ou o professor assistente, ele não está preparado para isso. Então você tocou numa coisa boa. E a classe política, aí ela explora isso. Olha, agora eu estou adotando. Você vê, por exemplo, na Câmara de São Paulo, milhares lá todo mundo adotou as mãezinhas de terra, porque tem voto. E está se fazendo muito diagnóstico, está aumentando, não é que está aumentando, está se diagnosticando. Né? Então já se vê, poxa, eu vou ajudar. Então quer se inteirar, mas se inteirar tem que se inteirar com consciência. Na campanha e a execução, não vão pensando vocês que é fácil, não. A execução é onerosa, é trabalhosa, é uma dedicação que só nós, que no caso somos deficientes físicos, nós dois, eu tenho uma limitação forte na minha perna, então só nós entendemos o quanto isso é trabalhoso e o quanto isso é oneroso. Tecnologia assistiva é cara, professores capacitados não são baratos, então político não saia fazendo discurso por aí que você vai resolver tudo. Antes levante uma verba, faça uma dotação orçamentária, veja bem aonde você vai agir, como você vai agir, senão você vai, tampar o furo do pneu com meio remendo. Vai continuar vazando metade do ar e o pneu vai continuar murcho. Exatamente. O número de deficientes no Brasil é alto. Altíssimo. Continua alto. Mesmo após mexerem sumiram, né? Evaporou. Aí dizem, mudamos a metodologia de pesquisa. Exato. Claro, porque isso são políticas públicas, Grão? Você pega lá 43 milhões de pessoas com deficiência, joga para 18. É bonito isso, não é? É bonito, porque você fala, olha, a gente tinha 43. Só que não adianta. No mundo que não há guerra, a média de pessoas com deficiência é em torno de 24%, 23%. Porque, gente, a maior... Você, Aguinaldo, pelo que eu vi, você teve uma deficiência desde o nascimento. Tá? Sim. Mas as maiores deficiências são adquiridas. Hoje vocês têm que tomar cuidado que o AVC, o acidente vascular, está deixando muita gente com deficiência. O estresse, a correria, a má alimentação, essa loucura toda, de repente o cara, ele trava. Eu sou exemplo disso. Então tá aí. Eu tive paralisia com 5 meses de idade. Sim. E aos 42 anos eu tive 3 AVCs. Então você não tem de nascença, você é adquirida. Exatamente. Ó, gente, a quantidade de deficiência adquirida é gigantesca. A minha é um exemplo. Então, a doutor Aguinaldo. Então não vão vocês pensando que vocês estão bonitões aí sentados agora em suas casas, que não vai acontecer nada. Um acidente de moto, um acidente de carro, um atropelamento, subir numa escada, como foi o meu caso, um acidente vascular. Gente, a gente está sujeito a tudo. Então não adianta dizer, e eu também, eu era de marketing, Aguinaldo. Eu nunca imaginava pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência para mim não existia. Que, aliás, não existe, como você muito bem colocou, na cabeça de governantes, na cabeça de gestores de mercado. Porque quando desenvolve um produto, não pensa naquelas pessoas, não pensa naquilo que a gente chama de design universal, né? Pensar para todos. Então o cara não pensa, ele fala, não, vou pensar assim,
25 a 45 anos, é meu público consumidor, é aquele cidadão que está no top da carreira, depois envelhece, e antes também é moleque, não interessa. Gente, o mundo está mudando, a pirâmide mudou, as pessoas com deficiência representam hoje, sim, quase 50%, se você jogar as pessoas idosas que estão tendo redução de mobilidade e tudo mais, você tem aí mais de 60 milhões de pessoas. Exatamente. 220 milhões, faz a conta, qualquer um sabe, tira as crianças, você vai ver que você está atingindo 45, 50% da população. Exatamente. Então metade da população hoje tem que ter, não é esse atendimento, não é nada de especial, mas tem que começar a entender quais são as necessidades diferenciadas dessas pessoas, necessidade na vestimenta, necessidade em equipamentos de tecnologia, necessidade arquitetônica de mobilidade, necessidade com tecnologia para uma leitura, uma audiodescrição, quem não sabe, sempre um filme audiodescrito para as pessoas com deficiência visual, e assim vai. Só que os políticos têm que entender, isso custa, e tem que ter dotação orçamentária para isso. E tem, mas não, né? Não vem. Não vem, mas tem. Mas tem. Mas eu vou falar uma coisa para você. Mudou muito, tá? O meu acidente foi em 2010. De 2010 para 2024, eu senti uma mudança radical. Claro, muitas vezes estimulada pelos assessores que olham os números crescentes. Eu vou mais lá atrás ainda, né? Eu comecei a trabalhar em 1982. Andava de muleta e aparelho, não tinha carro. Ia a pé, né, uma distância considerável. Pegava o ônibus. Como que eu pegava o ônibus? Não subia escada. Exato. O motorista gentilmente me pegava no colo e colocava dentro do ônibus. Essa era a minha maior dificuldade. Sempre foi. Não tinha ônibus, não tinha nenhuma rampa, não tinha aquela plataforma de acesso, não tinha nada. Não tinha nada. E não existia nenhuma legislação para isso também. Exatamente. Você está falando de 82? Não tinha. 82 não tinha nem o comitê de acessibilidade, acho que foi 84, 86. Não existia nada. Não existia nada, cru. Não tinha deficiente. Não, e outra coisa, com certeza não tinha também a consciência atitudinal. Então o cidadão te fazia aquele gesto maravilhoso, mas havia também um contrassenso dentro do ônibus, que tá atrapalhando, tá me atrasando, eu tenho compromisso. E todo mundo já te jogava aquela energia bem positiva. Né? Não pegava. Não pegava, ainda bem. Mas a gente tinha que se proteger. Né? Não pegava. Eu nunca me preocupei com a opinião dos outros. Né? Desde quando eu estou certo, estou agindo normalmente como uma pessoa normal, agindo no dia a dia, não faço mal para ninguém, né? Não faço nada, e o direito dele é o meu direito, né? Então está na Constituição. Está lá na Constituição. E então isso não me afetava. Antes de todas as leis, está na lei maior, que é a Constituição. Exatamente. Mesmo não cumprida na maioria das vezes. Não é cumprida. Porque nem havia necessidade desse cabedal de leis. Eu acho o brasileiro interessante, ele adora fazer lei, né? Não lê e não pratica. Então todo mundo adora, cara, tem que justificar o salário, ficar o dia todo julgando projeto de lei. E eu valorizo também a formação de lobby e tudo mais, crescimento. Mas, gente, aí fica tudo desconexo. A Constituição seria básico, está lá. O direito de ir e vir, o direito da acessibilidade está lá. Porque se você tem direito de ir e vir, você tem que ter o quê? Tecnologias que te permitam ir e vir. Eu falo para os nossos telespectadores, né? Por favor, larga um pouco o celular. Isso. Larga um pouco o videogame. Né? Porque a pessoa com deficiência adora do videogame. Claro, né? claro. Larga um pouco, começa a ler. Leia um pouquinho a lei. Né? Se cansou, dá uma voltinha, depois volta a ler novamente. Porque existem leis hoje que, se você colocar em prática, muda. Muda muito. E outra coisa, eu vejo também uma coisa, Aguinaldo, que dentro do Instituto Humanos, do qual eu sou presidente, né, a gente sempre está entrando nesses bastidores políticos através de emendas parlamentares, através de dotações que são feitas para a entidade, através de políticas de isenções fiscais e tudo mais. A gente vem buscando hoje uma necessidade de conscientização do empresário. Exato. Acabei de receber uma ligação agora, é a conscientização do empresário. O que interessa é exatamente isso. O empresário tem que estar consciente hoje que políticas públicas voltadas à inclusão, e não é só a inclusão da pessoa com deficiência, é a inclusão de todas as pessoas
que não deviam ser diferenciadas, porque ser humano é tudo a mesma coisa, exatamente, mas se criou esse ambiente de separação, que eu acho às vezes ridículo, mas tudo bem. Mas então vamos respeitar e vamos criar o quê? Vamos criar o quê? Ferramentas para que essas pessoas possam estar integradas. É o que eu criei na Associação A Mais Brasil, criei o Departamento da Acessibilidade. O que esse departamento faz, né? Aliás, espião da acessibilidade. Eu, gentilmente, ofereço uma carta de apresentação dizendo quem eu sou, o que eu faço, onde eu estou, por que estou, né? Já para o empresário tomar aquele baque, né? E esse cara vai me encher o saco, né? Não vou. Eu simplesmente faço um ofício, entrego nas mãos dele, ele vai ler, vai analisar e vai ver se é possível fazer o que eu estou pedindo ali. Normalmente eu peço uma rampa, né? Peço um vestiário adaptado, né? Algumas facilidades. Eu não sou aquele chato que pede tudo de uma vez, né? Então eu peço e dou um prazo, né? No ofício, 30 dias. Se não faz, desculpa, eu acho que eu consegui mais um inimigo, porque eu assumo o Ministério Público. Sim, claro. Né? Aí a coisa vai acontecer. Garantia. Mas não teria necessidade de fazer isso se as pessoas lessem. Não, e outra coisa, Aguinaldo, vou dizer que você colocou isso para uma loja, um comércio, você vai consumir. O que você está querendo é, me deixe entrar para eu comprar. Exatamente. Você está querendo isso. Se tiver uma área de armazenamento de gôndola muito apertadinha, areje um pouco mais o corredor para eu poder me locomover e comprar. O produto está disponível, por exemplo, numa altura excessiva com relação a ele poder ter acesso sem incomodar ninguém na loja. Coloque o produto, isso é normativa BNT, coloque o produto em toda disposição para atender aos mais altos e às pessoas com menor estatura. O que ele está pedindo? Lei. Mas as pessoas, e ele está pedindo só um direito, o direito de gastar e consumir. E você, empresário, está jogando aí 60 milhões de pessoas no lixo, porque você não acha importante. Você acha que de 25 até 40 e poucos, 50 anos, é o cara, é o homem, perfeito, na boa, homem com H maiúsculo, perfeito, na boa, jovenzinho. Depois disso, ou se tiver no meio desse percurso qualquer acidente que o transforme numa pessoa com alguma limitação, ele não é atendido em espaço mais algum. Isso é uma grande idiotice. Por exemplo, entrar no mercado e não ter uma descrição, um aplicativo com descrição via Bluetooth tão simples hoje. Já tem as promoções que as empresas fazem. Você vai lá, coloca, você pode caçar produtos. Você pode caçar um produto. Imagina, você tem um produto, você pega um aplicativo Bluetooth, uma pessoa cega andando e fazendo uma geolocalização. Isso é totalmente possível hoje. A tecnologia, Aguinaldo, ela está aí. O que não está é a consciência, é isso que a gente bate no Instituto. A consciência de que essas pessoas consomem. E tirar da cabeça que essa pessoa precisa sempre ter alguém carregando no colo. Essa pessoa tem que ter autonomia completa. E se ela tiver autonomia completa dentro do seu negócio, quem vai ganhar é você. Exatamente. Você e ela, mas mais você, porque você vai se diferenciar da sua concorrência. E hoje, Aguinaldo, tem ESG. A partir de 2026, o Comitê de Valores Mobiliários, aí o pessoal fala para mim, a gente está fazendo um curso para isso, né? Ah, não, mas eu sou pequena empresa, tá bom, querido. Só que o valuation, a valoração da empresa dá grande. Se ele comprar de empresas que não praticam também, ou seja, as médias e pequenas, ele perde score, ele perde valoração na ação. Então, Aguinaldo, eu vejo que esses dias que nós estamos falando aqui estão terminando. Os empresários, queiram ou não queiram, vão ter que se conscientizar que dar acessibilidade, que respeitar a pessoa, que ter atitude, que entender. Por exemplo, eu compro carro com isenção, é um barato, né? A gente entra numa concessionária, quando você entra numa concessionária, sobe todo mundo. Não, é barato, não sei, eu acho que eles comem alguma coisa lá, dá diarreia, vontade de fazer xixi em todo mundo. Aí fica você lá em pé, eu queria falar com o vendedor, porque a pessoa ela tem medo de atender, né? E outra coisa, você tem também as deficiências cognitivas,
Quando uma criança com transtorno espectro autista, ela tem qualquer reação adversa ao ambiente, né? Antigamente a mãe ficava lá cuidando, o pessoal falava, não deu educação para o filho, lembra disso? Esse menino merece umas palmadas. Poxa, o mundo está mudando muito, hoje a pessoa olha, mas tem que ter aquela compreensão. E por isso que todos os cordões de identificação mudou muito. Porque antigamente a criança não tinha respeito nenhum, o adulto não tinha respeito nenhum. Hoje as pessoas já começam a entender que aquilo é uma manifestação sintomática, que deve ser respeitado, que vai passar e que vai estar tudo numa boa. Antigamente era um transtorno, parecia um galinheiro, né? Aquela loucura toda. Agora não, eu já vejo esse treinamento, eu vejo as empresas comprometidas. A gente vem percebendo isso. E os políticos percebendo que é uma oportunidade de um núcleo eleitoral. E políticos percebam, há mesmo. Mas os políticos, depois do mês de outubro, depois da eleição, ele começa a hibernar de novo. Hibernar. Mas isso é interessante, né? Existe uma certa cefalia ou esquecimento total, né? Exatamente. Ele começa a hibernar. Ele só volta com o discurso... Aí é uma ironia do acaso. Eles são deficientes também. Sim, claro que são. Porque você falou muito bem, né? Se eles têm esse problema, então, poxa, olha para vocês também, primeiro para vocês. É que a pessoa não entende bem o que é deficiência. Eu costumo dizer que a Covid, por exemplo, né? A Covid transformou todo mundo em deficiente respiratório. Entendeu? Então todo mundo tinha que usar máscara, então a gente era deficiente respiratório. Entendeu? Não tinha aquele que falava, não, eu não preciso usar porque eu não pego. Então as pessoas têm que entender o que é. Hoje, com essa variação de influenza, H1N1, tal, a gente está cada vez mais se contaminando com essa classe de vírus e a gente está ficando deficientes a esses vírus. Então, o que é a deficiência? Né? A pessoa imagina o deficiente físico e tal. O que é o cérebro atípico? Então as pessoas estão começando a entender, às vezes você tem um TDAH, você está lá, você está num princípio. Às vezes você tem um TH1, alguma coisa, você também está lá e nem imaginava que você faz parte desse universo. Isso eu não tenho dúvida, Aguinaldo, que vai crescer muito. E é uma consciência, as pessoas vão chegar à consciência que todas elas são deficientes e todas elas precisam ser integradas. Eu costumo dizer que a Marvel, você fala Marvel, sim, a Marvel acabou muito, né? Porque todo mundo virou super-herói. Eles têm até um cego lá que enxerga, né? Que é a coisa maravilhosa. Gente, o cego não enxerga, mas o cego pode enxergar. Tem uma série de tecnologias aí, e é o que eu digo para você, a deficiência, a gente vem pesquisando os neuroesqueletos, todos os sistemas digitais de audição, visão, são ligados a lóbulo cerebral e tudo mais. Olha, eu não dou 30 anos, cara, não dou mesmo, porque se você imaginar 30 anos atrás o que está hoje, algumas deficiências vão deixar quase de existir. Então as pessoas hoje já estão sendo estimuladas, pernas estão sendo estimuladas, voltam a andar, abandonam suas cadeiras de rodas, as pessoas que não voltam a andar já têm estruturas externas de exoesqueletos, lá na frente essas coisas vão ser embutidas. Então eu vejo que as deficiências, elas vão transformando o homem, né? Elas vão transformando e elas vão ficando para trás. Cada vez mais vão ficando para trás. É o que eu vejo nesse futuro. Mas antes a humanidade precisa entender que a questão da deficiência é uma questão de sensibilidade. Se ela não se sensibilizar nas deficiências dela mesma, nós nascemos, crescemos e morremos. Não conheço, pelo menos aqui, não conheço ninguém eterno até agora. Talvez tenha, mas eu não conheço, não conheci. Então, mas isso já é uma deficiência. Então você tem que entender que todos nós somos deficientes e todos nós temos que respeitar um ao outro esse universo inteiro. Exatamente. Olha, é incrível, né? Hoje, nós marcamos essa entrevista, né? Eu vim estudando, pesquisei aqui no celular, coloquei todas as perguntas aqui, mas eu não fiz uma pergunta. Mas que não precisa também, né? Exatamente. O assunto é bate-papo. Foi legal, muito bom mesmo, né? O assunto é esse. Agora você não perguntou por que Duda, hein? Por que Duda? Por que Duda? Porque eu sou Rodolfo, tá, vamos lá, Rodolfo Sonevente, Duda. Duda surgiu de uma coisa legal. O que é Duda? Design universal. Então o Instituto Humanos no Brasil, ele registrou a terminologia de design universal. Ou seja, quando você vai desenvolver um produto ou um serviço, pense quase em todos. Ou seja, as pessoas hoje pegam uma régua de 0 a 10, a pessoa pensa de 3 a 6. Cara, pensa de 1
até 9, já melhorou muito. Aí você fica se matando dentro do teu nicho de mercado. Se você abrir só um pouquinho, você já adquiriu, por exemplo, o Aguinaldo, que quer comprar na sua loja, mas não pode, que é obrigado a entrar juridicamente contra você, porque ele quer gastar dinheiro na tua loja. Não dá para entender. Ele entendeu? Está controlando. Controla o tráfego dele, ele quer gastar. Mas então do DU Design Universal. E DA, por que DA? DA porque é diversidade assistiva. A gente não trabalha só com pessoa com deficiência. A gente trabalha com idoso, que também acarreta no processo de envelhecimento uma série de reduções, né, de mobilidade, visão, etc. Nós trabalhamos com obeso. Você olha para mim e você vê a diversidade assistiva. Você trabalha com obeso, você trabalha com alta e baixa estatura. Eu já entrevistei a molecada hoje com 2 metros, 2,10 metros, não consegue dormir. Já tem problemas de lombar enorme, terrível, né? Problema de deformação de coluna. A pessoa com baixa estatura também não é o nanismo, não, é a baixa estatura, tá? Ela não é adequada na sociedade. A gente pega as pessoas, a gestante do 6º, 7º mês, algumas a gestação inteira, elas adquirem, claro que aí elas não são pessoas com deficiência, elas portam deficiências até o momento que deixam de ser gestantes. Né? Aí você pega as pessoas com deficiência alimentar. Isso é uma coisa séria. A indústria alimentícia hoje, ela está vendo, inclusive depois você tem um movimento em SUS e tudo mais, se você não alimentar bem a população, e às vezes o cidadão não percebe, ele passa até os 30, 40 anos não percebendo que ele tem algum problema de glúten. Aí ele tem problema, ele vai lá no gastro, está toda hora, acho que eu tenho uma úlcera, acho que eu tenho... Não, ele tem um problema simples de alimentação. Então, os planos de saúde, toda essa infraestrutura, tem de começar a estudar essas pessoas. Há muito modismo, mas também há uma necessidade fisiológica e orgânica do ser humano. Então é por isso que a diversidade assistiva. E todas essas diversidades necessitam do quê? De um diferencial de produto, de serviço, de tecnologia para serem integradas na sociedade. É só isso. Por isso, professor Duda, toda semana a gente entrevista pessoas que desenvolvem tecnologias, que desenvolvem ensinamentos, e a gente está levando todo mundo, é música, é teatro, é cinema, é estrutura de shopping. A gente leva todo mundo, a gente entrevista. Que legal, que maravilha. Olha, você está me dando a oportunidade de convidar novamente uma segunda entrevista para nós falarmos sobre a cultura, o esporte. Sim. Que legal. Hoje, por exemplo, a gente participa de um comitê de missas acessíveis. É a coisa mais linda quando você pega uma pessoa surdo-cega assistindo uma missa e assistindo de uma maneira muito tranquila, como qualquer outra pessoa. Vamos ter agora, se não me engano, essa semana, a outra semana é sempre a primeira semana na igreja na paróquia de Santa Rita. Então lá eles fizeram as igrejas evangélicas, por exemplo, as igrejas cristãs, eu ando visitando muito. Então a interpretação de Libras hoje de um culto é absolutamente convencional. As vagas que determinam a BNT estão lá direitinho para as pessoas que se utilizam de cadeira de rodas. Então está se mudando a cultura e também se dando direitos, né? A pessoa com deficiência, como é que é? Praticar a sua fé. Não fica lá isolado, não, você não pode praticar a fé. Fica em casa assistindo pela televisão. Né? E a televisão também com audiodescrição, a televisão também com a Libras. Então, está se percebendo que você tem que aumentar o seu público e que se tem um público represado aí. Esse é o segredo, tá? Para as emissoras de televisão. Estou fazendo propaganda. Você está fazendo propaganda? Sua propaganda é acessível. Mas o cidadão não compra. Eu já ouvi de empresários dizendo, a pessoa com deficiência, ou idoso, seja lá o que for, tem sempre um Cristo para ele. É o Cristo que compra. É o Cristo que compra a roupa dele, é o Cristo que compra a comida, é o Cristo que decide. Gente, eu não indo contra todo esse conceito cristão, mas vamos deixar Cristo cuidar da vida dele e vamos dar autonomia para a pessoa com deficiência, para que ela possa comprar, porque ela também tem muito interesse, e aliás o interesse tão reprimido, que ela talvez se torne um consumidor muito mais potencial do que aqueles que têm totalmente o mercado à disposição. E isso, cara, está dentro do SG. Isso é um crescimento social, um crescimento sustentável. Então você tem que entender que isso hoje, a gente só tem a Terra, né? O Elon Musk quer ir para Marte.
Mas quem não for para lá ainda, só tem a tela, meu. Ou a gente cuida disso aqui bonitinho, e cuidar bonitinho significa não só cuidar do meio ambiente, cuidar dos seres humanos que constituem o meio ambiente. Então, ou a gente faz isso direito, ou a gente afunda esse pedaço de terreno que a gente tem aqui chamado terra. Muito bem. Acredito eu que nós já estejamos chegando ao final da entrevista. Por favor, deixe seus contatos, Claro, seus claro. endereços. É um prazer. Bater um rango no final de semana. Vamos bater um rango lá no final de semana, totalmente acessível. Rango acessível. A gente já participou de desenvolvimento de, por exemplo, destros e canhotos. É um mundo que, né, você vê aqui, você tem aqui exemplo, né, de carteiras para pessoas que são destras. Mas cadê a mobilidade de carteiras para que são canhotas? Então o cara tem que se virar, né, e ficar sempre com dor na coluna, ficar fazendo contorcionismo. Cadê a diferença de tesouras para pessoas que são canhotas? Né? Por que você não cria um sistema comum? Né? Isso já existe, é claro, mas tornar isso prático e retirar a tesoura, falar que a pessoa destra ela é a líder global, não é isso. Então, essas coisas mudaram. O endereço é simples, Instituto Humanos, com o S no final, .org.br, institutohumanos.org.br. Lá você vai ver todos os contatos, lá você tem Instagram, Facebook, X, o meu WhatsApp é 11 99155 5016. 11 99155 5016 é o WhatsApp do professor Duda aí lutando para colocar um pouquinho de consciência nesse mundo tão tenso sem consciência. Com certeza. Querido professor Duda, foi um prazer muito enorme. obrigado. Prazer enorme estar fazendo essa entrevista com você e todos vocês, sensacional. Muito obrigado a vocês também que estão aqui na TV Relacionamento, no programa Conexão a Mais. Até a próxima.